número 67, da página 152 do Manual da Texto Editora, é sobre a atividade laboratorial 3.3, balanço energético, que também tem o link enviado da atividade laboratorial da Texto Editora. O exercício diz que um grupo de alunos misturou gelo fundente. Nós sabemos que gelo fundente está a temperatura de 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo. Portanto, gelo fundente à temperatura de 0 graus Celsius, com o objetivo de obter a variação da entalpia mássica de fusão da água. Portanto, querem obter este valor que está aqui, o de tabela. Usaram uma balança digital, um termómetro com escala graduada em grau Celsius. Significa que o termómetro é analógico. E fizeram os seguintes registros: massa de água, temperatura inicial da água, massa do gelo fundente e a temperatura final da mistura, ou seja, a temperatura de equilíbrio. E dão-nos ainda os valores de tabela da capacidade térmica mássica e da entalpia de fusão do gelo. Primeira questão: qual o valor da menor divisão da escala do termómetro? Nós sabemos que temos um termómetro analógico. E esse termómetro está a registrar um valor de temperatura inicial da água que se misturou com o gelo de 41,00, mais ou menos 0,05 graus Celsius. O que é que isso significa? Que este valor aqui vai ser a incerteza absoluta. Portanto, este valor é a incerteza. Se este valor é a incerteza, nós sabemos que a incerteza, quando temos um aparelho analógico, é igual à menor divisão a dividir por 2. Então, nós queremos exatamente a menor divisão da escala. Então, a menor divisão vai ser 0,05 vezes 2, ou seja, 0,1 grau Celsius. De seguida, o exercício pergunta entre que valores está compreendida a massa de água líquida. Vamos à tabela, onde temos o valor de massa e temos que a massa vai ser de 150 mais ou menos 0,1 gramas. Então, vamos ter 150 menos 0,1, 149,9 gramas e 150,1 grama. 150,1 grama. Então, a massa é menor ou igual a 150,1 grama e maior ou igual a 149,9 gramas. Está o exercício resolvido. Na linha seguinte, o exercício pede que seja calculada apresentada a medida da massa de gelo em função da incerteza relativa. Nós temos essa medida, mas em função da incerteza absoluta. Agora o exercício quer a incerteza relativa. A incerteza relativa vai ser a incerteza absoluta a dividir pelo valor tido como real, que é de 18,0. Vou multiplicar por 100 para fazer a incerteza relativa em percentagem. Já agora, no exercício número 66, quando fiz a incerteza, esqueci-me de multiplicar por 100. Portanto, falta lá esse bocadinho. Então, a incerteza relativa percentual vai ser de 0,1 a dividir por 18 vezes 100. Vamos obter uma incerteza de 0,6%.
nós temos de apresentar a medida, então a massa vai ser de 18,0 gramas, mais ou menos 0,6%. Não esquecer que as unidades, aqui é grama e aqui é percentagem. A linha D pede que se calcule, então, a variação de entalpia mássica de fusão do gelo, supondo que o sistema é isolado. Se o sistema é isolado, a variação de energia interna é igual a zero. Temos o gelo, temos 18 gramas, que são 18 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas de gelo. Fundente significa que está a temperatura de 0 graus Celsius. E esse gelo vai receber energia sob a forma de calor da água líquida, que temos 0,15 kg de água líquida, os 150 gramas, que está à temperatura de 41 graus Celsius. Então, vamos ter o calor vai da água líquida para o gelo. O que é que vai acontecer ao gelo? O gelo, primeira parte, vai fundir. Então, vamos ter a mesma massa, à mesma temperatura, estava no estado sólido, passou para o estado líquido. Depois, vai aumentar a sua temperatura até uma temperatura de equilíbrio que o exercício diz que é de 30 graus Celsius. De onde é que vem este calor 1 e este calor 2? Vem da água líquida, que vai então dar energia ao gelo. A energia cedida pela água líquida vai permitir que a sua temperatura diminua de 41 graus Celsius para a temperatura de equilíbrio. Vou-lhe chamar Q. Vou então pôr o exercício em equação. Vamos ter Q, que é o que sai da água líquida, mais Q1 para a fusão, mais Q2 para o aquecimento da porção de gelo, vai dar 0. Vou calcular Q. Massa da água líquida, capacidade térmica máxima da água líquida, variação da temperatura sofrida por aquela porção de água líquida. Então, vamos ter que vai ser de 0,150 vezes o enunciado diz que a capacidade térmica máxima é 4180, temperatura final 30, temperatura inicial de 41. Então, vamos ter que este calor cedido pela água líquida é de menos 6,897 vezes 10 elevado a 3 Joule. Vou agora calcular o valor de Q1. Q1 corresponde à fusão do gelo. Massa vezes a entalpia de fusão. A entalpia de fusão é a nossa incógnita. Então, não posso ainda calcular Q1. Aliás, vou calcular primeiro Q1 para depois calcular a entalpia de fusão do gelo. Vou calcular o valor de Q2. Q2, massa do gelo, capacidade térmica máxima, ele já está no estado líquido, certo? Já estamos a calcular aqui Q2, que é um aumento de temperatura, mantém-se no estado líquido. Então, capacidade térmica máxima da água no estado líquido, variação da temperatura. Vamos então ter que o calor 2 é, qual era a massa? É que corresponde ao gelo. Então, 18 vezes 10 elevado a menos 3. 18 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 4180. Qual é a temperatura final? A temperatura final é a temperatura de equilíbrio e vem da temperatura de 0 graus Celsius. Então, vamos ter temperatura de equilíbrio 30, temperatura inicial 0. Vamos ter um calor recebido pela porção de gelo que já está no estado líquido de 2,257 vezes 10 elevado a 3 Joule. Já temos então os valores, vamos substituir. Calor cedido pela água líquida, menos 6,897 vezes 10 elevado a 3. O calor 1
é o da fusão do gelo, massa, entalpia de fusão, que é a nossa incógnita, e temos ainda 2,257 vezes 10 elevado a 3, que é a energia usada para que o gelo passe, que já está no estado líquido, passe de 0 para 30 graus Celsius. Vamos então obter que a massa vezes a entalpia de fusão é de 4,34 vezes 10 elevado a 3, entalpia 4,34 vezes 10 elevado a 3 a dividir pela massa de gelo, que é 18 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos então obter uma entalpia de fusão do gelo de 2,58 vezes 10 elevado a 5 joule por quilograma. Vamos verificar os algarismos significativos. Temos de ter 3 e temos 3 algarismos significativos. Está correto. De seguida, o exercício pergunta que lei foi usada para resolver o exercício, princípio da conservação de energia ou primeira lei da termodinâmica. Pronto. A linha F, que lei indica que o rendimento nunca é de 100%, segundo a lei da termodinâmica. E por último, temos a linha G, que pede o erro relativo percentual para o resultado encontrado. Então, temos que fazer o valor obtido menos o valor de tabela a dividir pelo valor de tabela, vezes 100 em módulo. Foi este vezes 100 que eu me esqueci no exercício anterior. Então, o erro relativo percentual, valor que nós obtivemos, 2,58, valor de tabela, 3,34, isto está elevado a 5, vezes os 100, a dividir por 3,34 vezes 10 elevado a 5. Então, isto é um 4. Então, vamos obter um valor de erro relativo percentual de 22,8%. Um fator que possa justificar esta diferença entre o erro relativo entre o valor de tabela e o valor obtido na experiência. O sistema não está isolado. Portanto, este erro relativo justifica-se pelo facto do sistema não está devidamente isolado. Ou seja, vai haver trocas de energia, supondo que é só de energia, com a vizinhança. E fica então assim concluído o exercício 67.